Vamos falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Político. Na verdade, aqui a gente vai falar de forma muito clara, muito transparente, consciente sobre esses momentos que a gente vem vivendo na política do Brasil. Aqui não será usado sentimento partidário, opções aleatórias ou pensamentos quaisquer que não sejam pautados naquilo que é mais racional, e é apenas para que você possa, ao fim dessa live, refletir. É isso que a gente quer, que você possa fazer uma reflexão para que após as eleições você não fique aí com a mão na cabeça, desesperado, de repente até arrependido do que fez. Então, se o som está chegando bom aí, só fala para a gente saber se o som está legal, para que a gente possa aqui começar. Estou ao lado aqui de Tamires e de Sofia. Pela camisa aqui já dá para vocês ver que a gente defende o Brasil. O fato aqui não é simplesmente política, o fato aqui não é simplesmente ter um ou outro lado, o fato aqui é ter consciência de fazer a escolha certa, e é isso que a gente quer. Ok, vamos tentar aqui entrar no YouTube. Estamos transmitindo também no YouTube, nessa transmissão é simultânea. Aqui a gente está no Instagram, uma imagem linda, e aqui a gente está no YouTube, uma imagem mais ou menos, não sei como é que está chegando lá. Dizer também que possivelmente no Instagram, alguém está falando ali no YouTube, como é que está aí no YouTube? O áudio está legal, está dando para entender o que a gente fala aqui? A imagem está dando para ver legal? Bem, para dizer aqui no YouTube o que eu falei aqui no Instagram, o objetivo dessa live é fazer você refletir de forma racional, deixando de lado o amadorismo, a meninice, deixando de lado a ignorância, deixando de lado a tolice, porque você precisa pautar a sua vida dentro daquilo que é racional. Porque se você for viver unicamente, exclusivamente, pautado no que ouve, no que sente, nas emoções, sua vida vai ser horrorosa. Então, o que a gente quer aqui é trazer para você um momento de reflexão dentro dessa batalha que acontecerá no dia 2 de outubro, ou seja, 2 de outubro já passou, né? Que vai acontecer no dia 30 de outubro, que é o segundo turno das eleições. Tamires, você quer deixar uma palavra aqui para o pessoal, enquanto a gente aguarda aqui mais alguma pessoa? Eu acredito que se você falar alto aqui, vai dar para escutar bem dos dois lados. Eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias de política e devemos focar, ver realmente em quem a gente vai votar, porque o mundo não pode cair em mão de pessoas erradas. Muito bem. É verdade, Sofia, é isso? É? Vamos lá. Então, pessoal, a gente está aqui só aquecendo, né, para ver se entra mais alguém. Transmissão simultânea do YouTube e do Instagram. Porém, possivelmente, cairá do YouTube daqui a pouco. Eu convido que vocês venham para o YouTube. YouTube, o tempo é livre. YouTube a gente fala quanto tempo for que ele não vai cair, né? Então, eu peço aí que quem está no Instagram, caindo no Instagram, por favor, você venha para o YouTube, canal Destaque PE. Destaque PE, tem lá um globo azul, com essa logomarca aqui, ó. Aí você acha o canal da gente lá. É um canal com
quase 7.000 inscritos. Então, vai dar para você encontrar rapidinho. Canal Destaque PE no YouTube. Caindo o Instagram, você vem aqui para o YouTube, para o canal Destaque PE. Bem, mas sem muitas delongas, vamos começar a fazer algumas reflexões, né? Vamos começar aqui já trazendo algumas informações para que você possa fazer a sua reflexão. Esse momento, meu caro amigo, minha cara amiga, você de todo o Brasil, nós estamos no momento em que você está assistindo verdadeiros terrores na imprensa, nas ruas. Filme de terror, filme de horror, é o que a gente vem vendo todos os dias. É até difícil você hoje buscar um noticiário na TV, porque só se encontra desgraça. Só se encontra coisa ruim. Se você depender de alguma boa informação para poder você ficar com o espírito leve, você poder dormir bem, e essa informação você depender da TV, você, eu, todos nós estaremos ferrados, porque isso é coisa ruim. Mas eu não quero me alongar muito nisso. Bem, vamos lá, pessoal. O título dessa live é A Batalha Final, segundo turno. Né? Dia 30 está chegando e eu, você, precisamos fazer a nossa escolha. Precisamos fazer o nosso papel de cidadania. E o nosso papel de cidadania, ele deve ser exercido de forma consciente, de forma racional, pensando em nossa família, pensando no próximo, pensando naquilo que é bom, sabendo diferenciar daquilo que é ruim. Porque se você não tiver esse bom senso, se você não tiver essa consciência, vai ficar difícil a gente ter um Brasil bom, um país melhor, um país justo. Então, essa live, a batalha final, segundo turno, é justamente para falar sobre essas questões aqui. E eu começo aqui pedindo a você, amigo eleitor, que faça uma reflexão. A primeira questão que eu quero trazer aqui, eu quero fazer uma pergunta, na verdade. O que você defende? Você que está aí me ouvindo, você que está do outro lado da tela, o que é que você defende? O que é que você tem como valores inegociáveis? O que é aquilo que você não negocia de jeito nenhum? Quais são esses valores? Eu pergunto a você, eu teria muitos argumentos aqui para falar hoje, mas eu vou tentar resumir da forma mais prática possível para que a gente possa ser breve, mas para que você possa entender de uma vez por todas que se trata assim de uma grande batalha, uma batalha que de um lado existe o bem e do outro sempre existirá o mal. Sempre existirá no conflito o lado certo e o lado errado. Porque um conflito não começa se não houver um erro. Então alguém errou para poder haver um conflito, e no conflito sempre existirá o lado que está certo, o lado que está errado. E a gente precisa também observar isso. Então, o que você defende? Minha primeira pergunta para você, amigo eleitor, é: você defende o assalto? Você defende que você vá numa rua com a sua filha, sua esposa, e de repente o cara salta da moto com uma pistola, coloca a arma na tua cara, de repente dá até um tiro para roubar o teu celular? Você defende isso? Você que é eleitor de Lula, você defende isso? Você quer sair da sua casa e ali na esquina ser assaltado? Porque eu conheço duas pessoas, inclusive jovens, as duas meninas, as duas do sexo feminino, uma delas de apenas 16 anos de idade, da cidade de Paudalho, que perderam a sua vida
por conta de assaltante de celular. A menina vinha da escola, foi abordada por um marginal, o marginal pediu o celular, a menina, assustada, soltou o celular no chão e deu uma carreira. Quando a menina correu, o cara atirou na costa dela. E aí? Você defende esse comportamento? Defende ou não defende? Não estou aqui perguntando se você é lulista, se você é bolsonarista. Eu estou perguntando se você defende o assaltante de celular. É isso que eu quero saber de você. Você defende esse comportamento? Daí você me pergunta, João, por que tu está me dizendo isso? Eu vou responder. Vá agora na internet e veja milhares de vídeos onde o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que é candidato a presidente, fala de forma bem clara que não é nada demais assaltar um celular, o bandido do celular, o assaltante de celular, ele não está fazendo nada demais porque ele precisa tomar cervejinha no fim de semana. Então eu pergunto a você, meu amigo, se você não quer ser assaltado, ter sua vida ceifada por um marginal, você pode ser cúmplice de quem defende esse tipo de comportamento? Me responda. Você acha legal defender esse comportamento? Fica aqui a minha pergunta. Então eu quero que você faça uma reflexão, porque no Brasil não há uma única pessoa, a não ser que seja uma pessoa totalmente desinformada, enfim, uma pessoa que não tenha noção nenhuma. Porque qualquer pessoa hoje tem um celular, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, ela tem um celular. Ela vê o YouTube, ela vê internet, ela vê Facebook, ela vê tudo. E com certeza já deve ter visto e ouvido o candidato ex-presidiário Lula falando que o bandido assaltante de celular apenas assalta o celular porque quer tomar a cervejinha no fim de semana. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você reflita. Você de Pernambuco, você de todo o Brasil. Você defende ou não defende o assalto de celular? Essa é a minha primeira indagação para você. A minha segunda pergunta é se você defende o uso de drogas. Você sabe, você tem noção do que é uma mãe? Quantas mães não infartaram, morreram, tiveram derrame, tiveram AVC, pelo excesso de tortura psicológica, pelo fato de ter um filho nas drogas? Quantas milhares de pessoas não estão hoje mortas por conta do uso das drogas, que levaram essas pessoas a caminhos sem volta? Daí vem minha pergunta. Você mãe, você pai, independente de religião, independente de qualquer coisa, você é a favor do uso das drogas, da maconha, cocaína, esse tipo de coisa? Você é a favor disso? Se você for lá na internet agora, se você for investigar, os partidos que defendem Lula tanto quanto ele, PT, defendem abertamente descriminalização das drogas. E é isso que você quer para o seu país? É isso? Você quer que o seu filho, a sair da escola, ao invés de ir trabalhar, ao invés de prosperar na vida, ao invés de ir para um exército, para uma academia, para um estudo, para uma faculdade, você quer que seu filho saia para uma boca de fumo? É isso que você quer? Você defende isso? Você é a favor do uso das drogas, sabendo que milhares de mães estão pagando preço infernal, algumas com a própria vida, através de um infarto, de um derrame, de uma doença, por conta dos filhos que estão nas drogas? Aí eu pergunto para você, essa é a minha segunda pergunta de hoje. Você defende esse tipo de comportamento? Que o pessoal de Lula defende abertamente? Daí você vai me, de repente, até questionar. Ô João, mas por que tu está aí começando, de certo modo, açoitando Lula? Calma que a gente vai chegar lá. Eu vou explicar para você que até a Bíblia, você que é cristão, você que é crente,
é contra a esquerda, mas isso aí fica mais para frente. Bem, eu comecei aqui, para quem está chegando agora, com 2 perguntas. A primeira pergunta foi se você defende o assalto de celular. A segunda foi se você defende o uso de drogas. E agora eu vou para a terceira pergunta. Você que está me ouvindo agora, se você tivesse sido abortado, você estaria aqui agora me escutando? Claro que não. Lógico que não. Daí eu pergunto a você, Lula, que defende o aborto, se ele tivesse sido abortado, ele teria hoje o direito de estar sendo candidato, mesmo sendo ex-presidiário? Vamos falar aqui de Pernambuco. Tem uma candidata aqui que não vai ganhar a eleição, porque o time que apoia ela é mais sujo do que pano de coar café, que é a Marília Arraes. Ela também defende o aborto. E o pior, Tamires, é que ela está grávida. Daí eu pergunto, ô Marília, olha aqui para mim, Marília Arraes. Se tu tivesse sido abortada, sua abençoada, você estaria hoje sendo candidata? Você hoje seria candidata ao governo de Pernambuco se você tivesse sido abortada? Você sabe que não, é lógico que não. Daí eu pergunto, por que que você defende junto com o seu comparsa, que é o Lula, o ex-presidiário, por que que você defende esse comportamento? Se uma mulher, de repente, foi estuprada, aí eu não estou falando sobre isso, tá? Não estou falando sobre isso, vamos ser inteligentes. A gente aqui não está falando de estupro, não. A gente está falando da gravidez irresponsável. A pessoa foi para uma festa, foi para uma parada qualquer, encheu a cara de cachaça, saiu com gato e cachorro, engravidou, e quando a criança já está ali se gerando, vai meter a faca e arrancar o menino à força. Esse tipo de coisa que tu defende, Marília Arraes. Estou falando da candidata ao governo de Pernambuco que não vai ganhar. Porque eu acredito que Deus vai ter um pouquinho de pena do nosso povo, né? E não vai deixar uma maldição dessa, junto com a corja maldita do PSB, que é aquelas pessoas que ela dizia que era o capeta, que sacaneou ela, que não sei o que, agora estão juntos os dois, de mão dada, dando beijinho e selinho. Gente sem caráter. Então, é esse tipo de conduta, Marília Arraes, Lula, ex-presidiário, é esse tipo de conduta que você quer empurrar de garganta abaixo na população pernambucana, Marília, e na população brasileira, o ex-presidiário. Daí eu pergunto a você, que é a favor da vida, levando em consideração que Deus não é a favor nem do divórcio, quanto mais do aborto. Deus não quer nem que a gente se separe, a não ser que um traia, aí a outra parte vai e se afasta. Se Deus não é a favor do divórcio, imagina se ele seria a favor do aborto. Então eu pergunto a você, faço novamente a pergunta para que vocês meditem. Você é a favor do assalto de celular? Você é a favor do uso de drogas? Você é a favor do aborto? Se você é a favor, Deus tenha misericórdia de você, porque eu sou exatamente contra. Eu não posso apoiar nada daquilo que fere os princípios cristãos. Eu não posso apoiar nada daquilo que fere os bons valores familiares. Mas se você entrar agora, você vai ver que Lula defende essas 3 práticas, porque eu não quero entrar aqui em outras questões. Estou apenas aqui sendo sutil naquilo que ele fala abertamente. Então reflita sobre isso. Esse tipo de comportamento, esse tipo de pauta que é defendida pelo pessoal da esquerda. E, além dessa questão, vamos aqui abranger um pouco mais daquilo que é prática comum, explícita da esquerda. O que é que a esquerda defende explicitamente? Todo mundo já viu. Aqui não tem ninguém
com um neurônio só, nem tampouco com um neurônio nos dedos dos pés. Então vamos refletir. O que é que explicitamente a esquerda defende? Defende que Jesus Cristo é gay. E você sabe disso mais do que eu, você principalmente que é cristão, que não tem uma gota de vergonha na cara, porque cristão que vota na esquerda já está sendo contra Deus, contra a Bíblia, não é cristão. Então eu digo sem medo de errar, você está pecando. Então, o que é que a esquerda defende? Que Jesus Cristo é gay. O que é que a esquerda defende? A erotização e a prostituição, a sacanagem infantil. Porque fazer aquilo que aconteceu lá no Queer Museu e fazer uma performance daquela de um cara nu, com uma criança de 6 anos tocando no corpo do cara nu, o cara completamente nu e uma criança ali tocando nela. Então, isso é coisa, para mim, que cai como uma investida satânica. Eu jamais quero uma filha minha sendo doutrinada para a erotização infantil. Eu jamais vou insultar aquele que deu a vida para perdoar você, que foi Cristo. E você vai votar num partido onde os defensores desse partido diz que Jesus, o teu Salvador, o meu Salvador, é gay? Você acha justo isso? Você acha que o dono do mundo, Pai do nosso Senhor Jesus, se alegra com esse comportamento? Se você acha, Deus tenha misericórdia de você. Porque não é normal isso para mim. Isso para mim é muito hostil. Então, para fechar essa primeira pauta, essa primeira parte, eu quero trazer para você aqui, você que é católico, que é evangélico, eu quero trazer para você o que está escrito lá em Eclesiastes 10, versículo 2. Lá na Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia, está escrito assim: o coração do sábio inclina-se para a direita, mas o coração do tolo inclina-se para a esquerda. Lá no juízo final, Jesus vai estar à direita do Pai, julgando você. E sabe de que lado o capeta vai estar condenando quem adorou ele? À esquerda. Nada que é de esquerda presta. Eu quero que você mande aqui nas mensagens, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, mande para mim aí um único país de esquerda no planeta onde o povo não sofre e onde o povo não é extremamente oprimido. Me mostre, me mande aqui, porque eu quero conhecer. Pode ser fora do planeta, porque na Terra não é. Então, se você olhar todos os países que são dominados pela esquerda, as pessoas sofrem, as pessoas são amordaçadas. As pessoas fazem o que o governo quer, falam o que o governo quer, se limita à vontade do governo. Sem contar na miserabilidade de alguns países que são aqui bem pertinho da gente. Então reflita. Não estou aqui falando quem é bom, quem é ruim. Estou falando de forma nua e crua dessas duas ideologias. A ideologia e o comportamento de quem segue Lula e a ideologia e o comportamento de quem segue Bolsonaro ou a direita. Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu tenho a oportunidade de encontrar com um eleitor de Lula, eu começo a bater um papo ali, sempre de forma muito racional, nada de amadorismo, nada de defender com ódio. A gente sabe que acontece muito isso na política, pessoas que fazem política com o coração cheio de coisa ruim. É raiva, é ódio, é mágoa, é terror. Mas de vez em quando, Tamires, eu me encontro com eleitores de Lula. E eu vou aqui trazer para você como é que eu tenho conquistado alguns votos. Ou retirado algumas pessoas do pensamento doente
de seguir a esquerda. Então, primeiro ponto, eu pergunto, por que você vota em Lula? Eu pergunto à pessoa, por que você vota em Lula? Daí, vem algumas respostas e eu vou aqui tocar apenas em duas. Uma das respostas que eu escuto é, porque ele é o pai dos pobres. Porque Lula é o pai dos pobres. Daí eu faço algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu faço é, lá no casamento de Lula, que ele fez, tinha algum morador de rua lá na festa? Tinha alguém, o MST invadiu lá, estava lá participando, tomando vinho de 10 mil reais, tomando uísque de 100 mil reais. Tinha alguém do MST lá no casamento de Lula, já que ele é o pai dos pobres, ama os pobres? Né? No casamento dele, você viu algum pobre lá? Alguém do MST, o povão, o povo da rua ali, o povo que está precisando de comida? Você viu algum pobre, alguma pessoa comendo lá na festa de Lula? Então, primeiro ponto, ele é pai dos pobres. Mas quantos pobres tinha no casamento dele? Você ia falar? Então, esse é o primeiro ponto, que eu já coloco a pessoa lá no canto da parede com essa pergunta. Ele é pai dos pobres, tudo bem. Me prove porque ele é pai dos pobres. Aí, Tamires, algumas pessoas, talvez faltosas de conhecimento, aí vem falar do Bolsa Família. Aí eu digo assim, vem cá, encosta aqui, vem cá. Quem gosta mais do pobre? Quem gosta mais do pobre? Quem dava Bolsa Família de R$90? Ou quem dá o Auxílio Brasil de R$600? Eu te pergunto, quem gosta mais do pobre é quem dá R$90 por mês ou quem agora está dando R$600 por mês? Isso é uma pergunta. Responda você mesmo. Tenta usar o cérebro dentro dessas indagações que eu faço aqui. Então, esse é outro ponto também. Se ele é pai dos pobres, por que dava uma miséria ao povo durante todo o governo? Reflita. Então, primeira pergunta que eu faço é, no casamento dele tinha quantos pobres? E daí, a segunda indagação que eu faço, a segunda pergunta é, 16 anos no poder. O povo do Nordeste é sofrido, é pobre, é carente, vive na seca. Eu sou do Nordeste, tá? Eu posso falar disso com propriedade. Eu pergunto à pessoa, quem de fato fez a água chegar naqueles lugares onde antes não havia água, com a transposição do Rio São Francisco? Foi Lula ou foi Bolsonaro? Você que é dessa área, que está sendo beneficiada com a água do São Francisco, quem levou a água para aí? Quem fez a água de fato chegar? Não ficou em cima de promessa 16 anos, porque foi isso que aconteceu, né? O PT passou 16 anos prometendo a água e nunca levou a água. Bolsonaro com 2 anos levou a água. Daí eu pergunto para você. E ainda, eles ainda falam que Lula gosta muito do povo nordestino. Eu não sei como é isso. Pois é, então, quem gosta do pobre, meu querido, minha querida, é quem passou 16 anos e não levou água, ou quem levou água em apenas 2 anos? Reflita. Se você é de esquerda e já começou aí a ficar furiosinho porque o meu argumento tem muita propriedade, reflita. Pensa você ficar nervosinha não, é só refletir. E me desminta aqui se eu estiver errado em alguma coisa. Como eu já disse no começo, não estou aqui com amadorismo, estou aqui com a razão, com racionalidade. A gente precisa saber se a gente quer caminhar pela sabedoria ou pela tolice. Então, vamos lá, refazendo aqui. Se Lula gosta do pobre, por que não tinha nenhum pobre no casamento dele? Só tinha milionário. Por que o MST não entrou lá? Se ele gosta tanto do pobre, por que o PT em 16 anos não levou água para o Nordeste? Bolsonaro com apenas 2 anos levou água para o Nordeste. Aí quem gosta do pobre é quem passou 16 anos e não levou água? Ou quem gosta do pobre
é quem dava R$ 90 de Bolsa Família? Ou quem gosta do pobre é aquele que levou água e que deu R$ 600? Reflita. Pare e pense. Você não precisa ficar nervosinho, nervosinha não. É só você refletir. Vamos para outro ponto agora. Quantas milhares de pessoas não ficaram até o gogó endividados por conta do FIES? Aquela coisa lá que foi inventada pelo PT, que todo mundo ia fazer faculdade, depois ficou todo mundo atolado. Eu pergunto a você que fez o FIES, que usufruiu desse benefício. Lula perdoou a sua dívida? Lula gerou emprego para você poder pagar a sua dívida com o FIES? Daí eu pergunto, quem gosta do pobre? Quem fez o pobre se endividar, que foi Lula, com o FIES? Ou quem perdoou 90% de todas as dívidas de quem devia ao erário público através do FIES? Então, enquanto Lula deixou você endividado, Bolsonaro perdoa a tua dívida. Mas quem gosta do pobre é Lula? Reflita. Aqui é uma questão de reflexão. Então, quando alguém vem dizer a mim que Lula é o pai do pobre, aí eu já coloco ele nessas questões aqui. Quantos pobres tinha no casamento dele, se o MST foi para o casamento dele, se ele concluiu a água para o povo do Nordeste, né, a transposição, e se ele viabilizou ajuda para o pessoal que ficou endividado com o FIES durante 16 anos. Daí pode alguém vir e dizer, não, eu voto em Lula porque ele ama o Brasil. Ah, é? Ele ama o Brasil? Certo. Se ele ama o Brasil, por que ele investiu mais de 6 bilhões de reais? Não, 40 bilhões. Foi muito dinheiro. Foi dinheiro que dava para comprar uma cidade fechada com casa, com carro, com tudo dentro. Foi tanto dinheiro que não dá nem para contar. Nem na cabeça dá para contar. Por que ele, durante o governo do PT, gastou dinheiro em Cuba, Panamá, Chile, Equador e outros países, terminando mega obras milionárias e até bilionárias, aeroporto, aqueduto, hidroelétrica, todo esse tipo de coisa aí. O que ele investiu lá, nesses países comunistas, e deixou de investir no povo brasileiro, é porque ele ama o brasileiro, é? Então quer dizer que ele ama o brasileiro, mas passou bilhões e bilhões e bilhões para obras lá nos países comunistas. Chile, Equador, Cuba, enfim, Panamá e outros lugares aí, que você já sabe. Tudo que eu estou dizendo aqui, você investiga, você vai na internet, você vai no YouTube, você investiga tudo o que eu estou falando desde o início dessa live e você vai ver se eu estou errando aqui em alguma coisa. Então, eu quero despertar você para essa consciência, para que você tome a atitude certa, para que você tire a bunda da sua cadeira agora e se levante para ir conquistar um voto contra Lula. Porque se você não fizer isso, meu amigo, o país vai estar amaldiçoado. Pode ter certeza. Ele fala abertamente contra os crentes, contra os padres, contra os pastores. Então reflita sobre isso. Esse é o segundo ponto que eu queria trazer como um subtema de hoje. E agora, o último ponto é: você já parou para observar as figuras que pedem voto para Lula? Você sabe quem é que pede voto para Lula? Quem está pedindo voto para Lula? Vou dizer para você agora. Primeiro, Alckmin, que é o vice dele. Alckmin chamou Lula de ladrão, de mentiroso, de corrupto e disse que Lula queria voltar para a cena do crime. Alckmin passou 30 anos falando mal e muito mal de Lula. Para Alckmin, Lula era pior do que o próprio diabo. Acha que não? Vai lá no YouTube,
E olha tudo que Alckmin vem falando mal de Lula desde os anos 90. 30 anos Alckmin passou chamando Lula de ladrão, corrupto, mentiroso, tudo que não presta. Então, esse cara é o que apoia Lula. Vamos ver outra pessoa que apoia Lula? Ciro Gomes. Ciro Gomes chegou a dizer que Lula era o maior bandido da história do universo. Vá no YouTube que você vai ver. Ciro Gomes chamou também Lula de corrupto e chamou Lula do pai da mentira, ou seja, disse que Lula era o diabo. Eu até concordo com ele, deve ser o pai da mentira. Não, deve ser pior do que o pai da mentira, né? Porque o pai da mentira, o diabo nunca me roubou nada, nem me fez mal nenhum. Mas Lula já fez muito. Então, a segunda pessoa que pede voto para Lula é Ciro Gomes, que chamou Lula de o maior bandido da história, corrupto e o pai da mentira. Vamos para outra pessoa que apoia e pede voto para Lula, Simone Tebet, que também chamou Lula de corrupto, que disse que o PT fez o maior roubo da história. Então, é mais uma pessoa que apoia Lula também, que descia o chinelo no PT, em Lula e na esquerda. Vamos agora para outra questão, outra pessoa que também pede voto para Lula, Marina Silva, que disse até que saiu do governo Lula porque não aguentava mais a imundícia de corrupção. Chamou Lula de retrocesso, de corrupto, de mentiroso. E agora ela pede voto para Lula. Vamos para outra pessoa que também pede voto para Lula. Você vai lá no YouTube e dá uma olhadinha no que ele falou lá atrás. Felipe Neto chamou Lula de bandido, de corrupto, de nojento, criminoso e daí por diante. Então eu te pergunto, o cara que está ao lado de 5 pessoas que diuturnamente chamavam o camarada de corrupto, ladrão e bandido, para você essas pessoas têm algum vestígio de dignidade? Para vocês essas pessoas têm algum vestígio mínimo de moral, de ética, de decência? Claro que não. Como é, Tamires, que eu posso me associar a alguém que eu passei 30 anos chamando de bandido, de corrupto, de ladrão, de criminoso, de tal? Quando essas pessoas que eu citei aqui se juntaram com Lula, provaram primeiro que são pessoas sem nenhum tipo de valor, zero. Nem gente é, na verdade. Eu acho que é um ET que caiu aqui e se formou no formato de ser humano, mas por dentro é um ET. Porque não é normal isso. Isso não é normal. A pessoa não muda de anjo para demônio, nem de demônio para anjo de uma forma instantânea assim. Não, não pode. Na verdade, essas pessoas nunca tiveram um mínimo de dignidade, de caráter, de decência, de nada. E se agora estão junto de Lula é porque são mau caráter e tudo aquilo que eles descreveram de Lula também. Porque se Alckmin disse que Lula era ladrão, mentiroso, corrupto, né? Se Marina disse que era um retrocesso, se Ciro Gomes disse que era o maior bandido da história e agora eles estão juntos, é porque realmente é uma corja travestidos de político. Quando você faz uma reflexão sobre tudo que eu venho lhe falando desde o início dessa live, é impossível, Tamires, uma pessoa que tenha o mínimo de arrumação intracromossomial específica, né, como dizia Enéas, ou seja, inteligência, discernimento, sensatez, e opte em estar do lado da esquerda. Não tem como. Não pode, não bate. E se você, a partir desse momento, fizer uma reflexão aprofundada, se você dá o mínimo de atenção ao que é justo, decente, né, ao que é verdadeiro, ao que é puro, ao que é bom, ao que é honesto,
Eu não quero acreditar que o Brasil tem mais gente sacana do que honesta. Não é possível. Não pode. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que o nosso Brasil, que é verde e amarelo, não é vermelho, que tem mais pessoas de bem. Como é, meu amigo, minha amiga, que você vai explicar para o seu filho, para a sua filha, que você votou no camarada que foi quem teve o maior número de votos dentro dos presídios? Tu acha mesmo que o cara que tem a maior quantidade de votos dentro dos presídios, que só tem menino bom ali, uma pessoa dessa é uma pessoa direita? Uma pessoa de bem? Direita não é, porque é esquerda, né? Então, eu peço a você que faça uma reflexão. Se você tiver alguma dúvida, volta esse vídeo, assista novamente, volta, assiste novamente. Eu não quero que você vá por mim, mas eu peço humildemente que você reflita em tudo o que eu falei e veja em que ponto foi que eu errei. Porque eu só falo de forma consciente. Aquilo que eu quero para mim, para minha família, para o país, se alinha com aquilo que é a vontade de Deus. Deus é contra o vício. Deus é contra a prostituição. Deus é contra o aborto. Dia 30 é o dia de tomada de decisão. No dia 30 está nas suas mãos. Está nas suas mãos manter o nosso país verde e amarelo ou transformar isso aqui num país comunista vermelho. Está nas suas mãos. Pense nisso, reflita. Eu quero o melhor para minha família. Eu quero liberdade. Eu quero poder ir e vir como a Constituição me permite, como a vida me permite, como Deus me permite. Não vamos nos sujeitar à maldade dos maus. Você vê, por exemplo, que toda a mídia, parte do judiciário aí, STS, STJ, STF e o TSE, né? STF e TSE. Você está vendo que eles guerreiam dia e noite contra Bolsonaro. Por que será? Por que será que os prefeitos estão tão desesperados? Uma parte, né? Aqueles que gostam de roubar, né? Aqueles que gostam de roubar, os governadores que gostam de roubar, estão contra Bolsonaro, estão com ódio. Porque Bolsonaro não está deixando eles roubarem, né? Porque eu até tinha algumas pessoas aí que eu tinha uma certa admiração, né? Gente que quando a polícia foi lá, que invadiu tudo, eu pensei assim, poxa, o bichinho está sendo injustiçado. O bichinho está sendo injustiçado, a Draco foi lá, chamou ele de sujeito oculto, mas o bichinho não tem culpa com nada. Mas aí quando eu vi esse sujeito apoiando Lula e Marília Reis, aí quebrou tudo aquilo que eu pensava. Inocência não existe. Infelizmente, as pessoas sofrem porque estão acostumadas a se agradar de um rostinho falso, hipócrita, um sorriso bonito, mas cheio de malícia, e deixam muitas vezes de estar do lado de quem é sério, mas que está bem intencionado. Acorde. Você precisa entender o que está ao seu redor. Você não pode continuar como um menino que quer um doce na boca e ficou magoadinho porque tiraram o pirulito da boca dele, não. Entre uma pessoa, Tamires, com a cara mais feia do mundo, com sinceridade, e do outro lado um sorriso lindo, mas cheio de impureza, deixa eu com a cara feia. Se Bolsonaro está magoando alguém porque ele falou que o céu era azul,
que a mulher é chinesa, que a bola é redonda, que o sol é quente, se isso magoou você, pode ter certeza, muito mais magoou e lesionou você aquele que levou o dinheiro do Brasil para gastar em Cuba, na Venezuela, aquele que pegou o teu dinheiro e compartilhou com quadrilhas malditas, onde o dinheiro foi encontrado em cueca, em apartamento, em mala, em tudo que é lugar. Era uma dançada de dinheiro. Para onde ia, para o lado do PT, só tinha corrupto. Então, eu peço a você que no dia 30, na batalha final, segundo turno, pense nos seus filhos, na sua mãe, na sua religião, no direito de ir e vir que você ainda tem hoje. Não seja ignorante, não seja estúpido como o povo do tempo de Noé, que quando Noé foi avisar o povo, né, que ia vir o dilúvio, deram gargalhada da cara dele, debocharam dele, chamaram Noé de velho louco. Aí Noé entrou na arca com a família dele, com os animaizinhos, e quem ficou fora zombando de Noé, tudinho se lascou. Morreu tudinho afogado. Menino, mulher, velho. Oh, meu Deus, Noé, abra a arca. Não. Noé avisou antes. Depois se exploda. Então, hoje Deus está usando milhares de pastores, padres, pessoas de direita, pessoas de bem, para pedir voto por 22. Dizendo que Lula não vale o peido que a burra soltou. Que esse coloio que há entre o judiciário e o PT é para terminar de empurrar o comunismo no Brasil. Você está ouvindo isso. Se vai continuar na ignorância, eu lavo minhas mãos. Mas peço a você que reflita. Para o bem da sua família, para o bem do Brasil, pois não podemos mais ter de volta pessoas que de fato só pensam no poder como um local de acesso ao roubo de forma desenfreada. Que pensemos nisso, reflitamos nisso. E eu peço uma coisa mais, eu vou fazer um desafio aqui a você. Você que crê, você que é cristão, você que confia nisso. Faça um jejum de 3 dias, interceda com a alma, se desconecte do mundo. Coloque sua alma, seu coração, sua mente diante de Deus. Faça um jejum, uma intercessão de 3 dias. E Deus vai te mostrar de que lado você deve estar. E vai te mostrar também o lado que desagrada a Ele. Pense nisso. Eu quero o bem do Brasil. Eu quero o seu bem. Eu quero o bem do meu estado. Eu quero o bem das crianças. E para isso, é preciso que no dia 30 de outubro, a gente faça a escolha certa. Só tem 2 lados. O lado do vermelho e o lado do verde e amarelo. Para concluir, em toda a história da República Brasileira, desde o primeiro presidente da história do Brasil até hoje, Bolsonaro é o único presidente que vinculam a bandeira do país à imagem dele. É o único presidente na história do Brasil que a bandeira do país está vinculada a ele, a imagem dele. Quando a gente passa aqui, olha um carro com bandeira do Brasil, qual é a primeira pessoa que vem na cabeça, Tamires? Bolsonaro. Quando você olha a invasão de terra, tudo de vermelho, bandeira vermelha, destruição.
é a esquerda. Verde e amarelo é Brasil. Vermelho é guerra. Verde é paz. Amarelo é riqueza. Pense nisso. E branco é paz, né? Branco é paz. Azul é prosperidade. Então, é você que vai escolher. Se você empurra o Brasil para o comunismo, ou se você faz o Brasil ser mais Brasil. Aqui eu termino essa live pedindo a você que não coloque o seu coração na hora de votar, mas coloque sua consciência. Porque na mesma medida que o coração te leva à ruína, a consciência te leva a fazer a coisa certa. Você quer falar alguma coisa, Tamires? Quero falar pelas mulheres. As mulheres têm todo o direito de votar certo, pois o nosso Brasil depende de nós, nossas crianças, nosso futuro. E se o Brasil cair na mão da esquerda, minha amiga, estamos sem solução de nada. A vida é muito curta. Então você que é mulher, pense no seu filho, pense na sua família e vote certo. Vote na direita, que é o caminho que se deve seguir. E não vá em pensamentos, em cabeça de outras pessoas que não sabem o que diz que Lula é o pai do pobre, que ama o pobre. E Lula não ama o pobre. Não se iluda. Não deixe a chance de você fazer o certo, não deixe cair na mão de pessoas erradas. Então vá pela sua cabeça e creia na sua fé. Muito bem. Para terminar essa live, eu vou falar com alguém que está acima de todas as coisas, que é o nosso Deus. Tenho orado e tenho visto milhares de pessoas de bem, orando. É aquela coisa, né? Enquanto o pessoal de Lula está fumando maconha e se prostituindo, o pessoal de Bolsonaro está orando. Está pedindo a Deus para abençoar o nosso país. Então, vamos agora fazer uma intercessão. Vamos interceder aqui pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, para que sigamos com um país que ainda pode cultuar, que ainda pode, que tem a liberdade que nós temos, né? Existem caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é amargo. E para aqueles fãs do PT que não conseguem enxergar a realidade, só tem uma coisa a dizer. Nas madrugadas estarei orando por você, para que você não venha enxergar a verdade fora do prazo. Porque muitas pessoas, né, como eu já falei aqui, elas só conseguem chegar na consciência quando não tem mais jeito. Ou numa situação extrema, irreversível. E eu citei aqui um exemplo, vou repetir aqui, que foi o que aconteceu no tempo de Noé. Quando Noé, servo de Deus, foi avisar o povo que viria o dilúvio para destruir tudo, pessoas zombaram, questionaram,
até foram arrogantes com ele. Mas aí, Deus protegeu Noé, e quem zombou dele, todos foram destruídos, não porque Deus quis, porque Deus mandou o recado. Deus mandou avisar. Da mesma forma, milhares de cristãos estão hoje, assim como eu faço hoje também, avisando a você o caminho que leva para o bem e o caminho que leva para o mal. Se você é fã, se você admira ladrão, bandido, né? Quem destrói a família, comunismo, se você simpatiza com isso, é um direito que você tem. Mas o meu papel aqui, assim como foi o papel de Noé, é orientar você. É orientar. Para que você deixe de lado toda a sujeira que preenche o seu interior, o seu coração, faça uma limpeza aí, faça uma desintoxicação do mal e, limpando o seu coração, deixe um espaço para que o bem possa reinar. Ou você é comunista, ou você é brasileiro. É certo que no nosso país tem muitos comunistas. Tem gente que quando passa, Tamires, e vê a gente com a bandeira do Brasil, começa a soltar gracinha. Por quê? Porque essa camisa aqui simboliza Bolsonaro. A camisa do país simboliza o cara. O cara não é fraco, não. Entendeu? Aí, bolsonarista aí, ó. O que é que a gente faz por esse povo? O que a gente vai fazer agora? Orar. Orar para que Deus possa lhe dar sabedoria, inteligência. Bem, dito isto, vamos interceder. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, em que o país está dividido entre o bem e o mal, entre aqueles que guerreiam em favor do Senhor e aqueles que guerreiam contra, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, com a consciência limpa, tranquila, de que estamos, meu Deus, fazendo o que o Senhor quer. Eu não quero, meu Deus, acreditar que o nosso país será um país que se tornará um lugar amaldiçoado, como todos aqueles países que tiveram a intervenção do comunismo, onde as pessoas são oprimidas, onde as pessoas estão até comendo carne de animais, de cachorro, de gato, comendo lixo, porque os governos ditadores da esquerda fizeram, meu Deus, por onde isso acontecer. Peço ao Senhor, meu Deus, que tenha misericórdia do nosso país e possa tocar no coração daqueles que não enxergam a verdade, que tem a mente atrofiada, que está cheio de impureza, de maldade e malícia. Que o Senhor venha, meu Deus, convertê-lo, iluminá-lo, para que ele possa, meu Deus, se desprender das garras do mal e possa compreender, meu Deus, o papel de cada pessoa aqui nessa terra, nesse mundo, para que ela possa entender, meu Deus, a diferença do bem e do mal, para que elas possam, meu Deus, compreender o que está na palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz, meu Deus, que no juízo final, muitos ficarão de fora. E ainda haverá aqueles que o Senhor dirá no olho, olhando no olho da pessoa: aparta-te de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Isso, meu Deus, acontecerá com aqueles que ignoram a vontade do Senhor. Peça ao Senhor que entre no coração
dessa pessoa que me escuta nesse momento, para que antes de apontar o dedo, ela faça uma limpeza de consciência e reflita na verdade. Mas a verdade só alcançará, meu Pai, o coração daqueles que amam a verdade e andam na verdade e na justiça. Ao contrário disso, não serão alcançados, porque ignoram o Senhor, a justiça, a bondade, a lealdade, a paz, o amor. Pedimos pelo Brasil, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso. Agradeço a sua presença, a sua participação. Deus abençoe você que está no YouTube. Deus abençoe você que está no Instagram. E até o próximo vídeo.